Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo da tão esperada sexta-feira. A Receita Federal libera hoje a consulta ao quinto e último lote de restituição do imposto de renda. Elas devem ser feitas na página da Receita na internet ou por meio do aplicativo. Também será possível verificar se o contribuinte tem alguma pendência e caiu aí na malha fina. Os depósitos do quinto lote devem acontecer no dia 30 de setembro. A Justiça liberou mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais atrasados a beneficiários do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílio-doença e pensões. O Conselho da Justiça Federal liberou 1 bilhão 730 milhões de reais a beneficiários da Previdência Social que conseguiram a concessão ou revisão do benefício. O valor corresponde a ações previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios que vão favorecer quase 114 mil pessoas. O valor, já repassado aos tribunais regionais federais, é para fazer os pagamentos referentes às requisições de pequeno valor de agosto deste ano. E, segundo o Conselho da Justiça, cabe aos tribunais, de acordo com o cronograma de cada um, o depósito dos recursos financeiros liberados com relação ao dia em que as contas vão ser efetivamente liberadas para saque. A consulta deve ser feita com o advogado responsável pela ação ou no site do Tribunal Federal, que mostrará a data em que a ordem de pagamento foi emitida pela Justiça. Agora vamos falar do tempo. Hoje é sexta-feira, primeiro dia oficial aí da primavera e, claro, todo mundo quer saber como ficam as temperaturas no fim de semana. Vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora, conferir como está o tempo nesse momento? Você vê aí na sua tela, céu aberto, o sol apareceu logo cedo, poucas nuvens e a temperatura está em elevação. De volta comigo? Vamos conferir a previsão para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Salvador, capital da Bahia. Por lá, o sol deve aparecer entre muitas nuvens. Hoje, a máxima para a cidade é de 28 graus. No final de semana, a temperatura deve se manter com máxima de 28 graus no sábado e também no domingo, mas com possibilidade de chuva somente no domingo. Em Brasília, no Distrito Federal, as chuvas chegaram com tudo. Em diversas regiões já foram registrados alagamentos. A máxima prevista para hoje é de 27 graus, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. No final de semana, o tempo também deve ficar instável, com máxima de 28 graus no sábado e 26 graus no domingo. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. O dia por aqui começou belíssimo, como você viu aí na sua tela. O sol predomina em boa parte da cidade e, por enquanto, poucas nuvens carregadas ainda permanecem na capital. A máxima prevista para hoje é de 22 graus. No final de semana, as temperaturas não devem mudar muito, com máxima de 22 graus no sábado e 23 graus no domingo. E olha, um alerta à Defesa Civil do Estado de São Paulo diz que uma frente fria que atinge o estado a partir de hoje podem derrubar bastante as temperaturas. Na Serra da Mantiqueira pode chegar a 3 graus. No destaque internacional, o terremoto no México gerou consequências além da fronteira do país. No estado americano de Nevada, ondas de mais de 1 metro foram registradas em uma caverna do Vale da Morte. Os efeitos do terremoto no México desta semana ultrapassaram fronteiras. A energia do sismo percorreu 2.400 quilômetros pela crosta terrestre até chegar à caverna, que abriga uma piscina geotérmica localizada no chamado Vale da Morte, no estado de Nevada. O fenômeno revolveu sedimentos e pedras na água, surpreendendo pequenos peixes que habitam o lugar. O sismo de segunda deixou 2 mortos no oeste do México, danificou prédios e causou terror a mais de 400 quilômetros de distância, na capital mexicana. O terremoto foi seguido por outro sismo na madrugada de quinta, que também deixou pelo menos 2 mortos. E olha, autoridades da Síria encontraram os corpos de pelo menos 34 migrantes na região da cidade portuária de Tartus. Segundo sobreviventes, a embarcação em que estavam partiu de um porto no Líbano antes de naufragar.
Parte dos resgatados, de várias nacionalidades, foram enviados para uma unidade de cuidado intensivo. Havia em torno de 140, 150. Eu não posso dizer quantos ficaram no barco e quantos conseguiram pular. Equipes de resgate seguem procurando outros sobreviventes e possíveis corpos de vítimas da tragédia. Devido à grave crise econômica no Líbano, refugiados sírios e palestinos, e também libaneses, vêm tentando cruzar o Mediterrâneo em embarcações improvisadas rumo aos países europeus. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes... 23 de setembro é uma data especial para muitos brasileiros. Há 20 anos é o dia do sorvete. E a iguaria é consumida sem parar, movimentando aí 13 bilhões de reais por ano. Vamos conferir. Massa, picolé ou de casquinha, não importa o formato. E o sabor? Dá para escolher nas mais de 10 mil sorveterias espalhadas pelo país. Cerca de 90% da produção é artesanal, feita por micro e pequenas empresas, garantindo o emprego direto de 100 mil pessoas. E a previsão é que esse mercado continue em expansão. Um setor que tem muita história para contar. A versão mais aceita é que a origem do sorvete é da China. 4.000 anos atrás, descobriram que ficava gostoso misturar neve, leite e arroz. Foi apenas em 1292, depois de uma viagem à China, que o explorador Marco Polo levou a sobremesa gelada para a Itália. Dali tudo se espalhou. O Brasil conheceu o sorvete em 1834, quando um navio chegou ao Rio de Janeiro com 200 toneladas de gelo em bloco. Como ainda não havia um jeito eficiente de estocar, havia uma hora certa para ir à sorveteria. O produto só ganhou escala industrial em 1941, com muitas versões. No caso do picolé, a origem foi nos Estados Unidos e por acaso. Um garoto de 11 anos preparou um suco em pó e esqueceu a colher dentro do copo. No dia seguinte, mostrou para os amigos e a ideia foi aprimorada. É a versão que mais vende, pelo preço. A casquinha também surgiu sem querer. Em uma feira mundial nos Estados Unidos, um sorveteiro não levou taças ou copos para servir as pessoas e teve a ideia de colocar a massa no meio de waffles da barraca vizinha. Agradou e o produto foi aprimorado até ficar crocante e ganhar o formato inspirado em um buquê de flores. E quando chega o fim de ano, o consumo em média é pouco mais de 5 litros por pessoa. Sobra muita história para contar. Alguém vai contar para o outro, por exemplo, que experimentou um sorvete de tapioca com bacon. E pode esperar que daqui a pouco vai surgir outra novidade. Olha, eu não sei você aí de casa, mas eu fiquei com água na boca. E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre uma lei que tem como objetivo dar apoio a mulheres que trabalham e têm filhos para dar atenção. E tem ainda eu aqui te esperando. Daqui a pouquinho, você não pode perder. Até mais.